meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito santo. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encanto, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encanto, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. O manto da noite caía de leve sobre a paisagem de Cafarnaum. E Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares do lago, se recolhia à casa de Simão Pedro. Com a sua palavra divina, havia tecido luminosos comentários em torno dos mandamentos de Moisés. Simão, no entanto, ia pensativo, como se guardasse uma dúvida no coração. Inquirido com bondade pelo Mestre, o apóstolo esclareceu: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar ali para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? No capítulo 12 do livro Boa Nova, nós somos convidados a um diálogo com Jesus. Na figura de Simão Pedro, nós nos identificamos com criaturas que ainda olham as situações da vida
que ainda olham para o mundo e para as experiências que nós vivemos em nossa jornada evolutiva, observando muitas vezes apenas as aparências. E o convite que Humberto de Campos nos faz no capítulo é para aprender com Jesus que em todas as experiências, em todas as situações da vida, nós precisamos observar mais profundamente. Os nossos olhos precisam sondar a essência das lições, para que nós não caiamos, não incorramos no equívoco de perceber somente as aparências, somente as cascas. Será que em nossas vidas nós estamos buscando a essência das lições, de cada experiência vivida? Será que estamos sabendo extrair as lições que a vida nos traz? Ou estamos ficando nas aparências? Jesus, compreendendo o alcance da pergunta, sorri para Simão. Um sorriso de quem transmite alegria. Um sorriso de quem, na sua expressão, já quer transmitir uma lição para o apóstolo. E ele diz: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Ele já começa a falar de alegria. É interessante que ele traga, que o capítulo, que Humberto de Campos nos traga, o capítulo que fala dessa transformação de água em vinho, porque nós precisamos perceber que o bom vinho é extraído de bons frutos, de boas uvas. Quando nós olhamos para um cacho de uvas, muitos de nós poderemos ver uma fruta simplesmente. O que Jesus aqui nos ensina é que nós, olhando para um cacho de uvas, podemos ver alegria. Podemos ver a essência, como o vinho, como o próprio cacho de uva tem sido empregado desde os tempos do Cristo. E mesmo na codificação da doutrina espírita, como um símbolo do processo de purificação dos espíritos, de purificação do nosso ser, do trabalho do Criador em nossos corações. Pedro não respondeu a Jesus. Então, o mestre continua. As bodas de Caná, Pedro, foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria. A palavra importantíssima ao longo desse capítulo. Alegria. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino nos corações. Porque ainda hoje, muitos de nós temos a ideia de que evolução espiritual precisa ser feita com sofrimento. E nós precisamos entender que dor e sofrimento não são a mesma coisa. E o processo da renúncia precisa ser feito com alegria, para que nós possamos compreender a essência da lição. A renúncia precisa ser algo feito com amor e com alegria. Estou com os meus amigos, diz Jesus, e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição.
Esse comentário de Jesus é fundamental. Porque se ele nos diz que os afetos da alma são laços que nos conduzem a Deus, ele também diz que nós precisamos saber santificar, espiritualizar esses laços. Porque eles poderão deixar de ser laços e se transformar em correntes, se nós não espiritualizarmos esses laços. É preciso que no cultivo desses afetos, esses laços sejam espiritualizados, sejam sublimados. Saibamos então santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Mas é preciso que seja uma alegria dessa forma, espiritualizada. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Olha isso, né? Que o nosso coração seja uma sala onde os nossos amigos se sintam tranquilos, onde eles encontrem algo do próprio Cristo, né? Onde eles possam descansar, repousar, encontrar um ombro amigo. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los. Então, quais são as horas mais especiais da nossa vida? São as horas que nós empregamos em amar os corações queridos. Os momentos que podem nos proporcionar maior felicidade, maior alegria. Amar os corações queridos. Saibamos, então, amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações mais íntimas. Mas, como muitos de nós, ao mergulhar nessa reflexão e nesse ensino de Jesus, podemos experimentar uma certa estranheza. E como Simão Pedro representa o nosso estado íntimo aqui também, Humberto de Campos diz que Simão estranhou. Demonstra uma certa estranheza. Então ele pergunta: Mestre, e como deveremos proceder quando os amigos não nos entendam? Ou quando a esse amor que eu dispense a eles, eles me retribuam com ingratidão? O que fazer nesse caso, mestre? E aí nós vemos e pensamos, se nós não agimos hoje como Simão Pedro, que ao nos relacionar com pessoas, que ao nos relacionar com corações queridos, nós não estamos, em verdade, esperando retribuições. Será que nós não amamos alguém esperando uma compensação afetiva? Será que nós não estamos dedicando afeto ao próximo, aguardando que ele também nos ame, que ele também nos compreenda, que ele venha retribuir? Ou seja, nós estamos querendo uma troca, uma barganha quase. E Simão Pedro aqui, como pescador acostumado a essas trocas, a pesca, a venda, a troca, representa talvez o nosso espírito que anseia por compensações emocionais. Então Jesus põe nele os olhos muito lúcidos e responde: Pedro, o amor sincero, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas.
O amor sincero não espera recompensas. E verdadeiro. Porque se ele espera recompensas, não é verdadeiro. E aí, nós vamos aprendendo com a doutrina espírita que um traço característico nos espíritos que demonstra a nossa ainda imperfeição, qual que é? O interesse pessoal. Se nós ainda fazemos algo esperando uma retribuição, ou fazemos algo esperando que o nosso interesse pessoal seja satisfeito, ainda estamos muito distantes do objetivo. Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio. O amor se apoia sobre a renúncia. O amor está apoiado na renúncia. Como o ato de dar é a essência de sua vida. A essência do amor é o ato de dar, de dar-se, de oferecer, de ofertar. E aí Jesus eleva a um patamar ainda não conhecido o sentimento. Porque ele diz, a capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. Então, experimentar amor pelo próximo, viver esse grande sentimento e essa grande aspiração da alma já é em si mesma um tesouro inestimável. E que ninguém, ainda que todas as circunstâncias da vida se modifiquem, ninguém extrai isso da alma. Ninguém consegue tirar de um coração que ama o tesouro que é o próprio ato de amar. Ainda que todas as circunstâncias e que os cenários se modifiquem. Porque é isso que nós vamos ver ao longo do capítulo também. A compreensão de um amigo, diz Jesus, deve ser para nós a maior recompensa. É claro. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus. Ainda que tarde a compreensão no espírito daqueles a quem amamos, se estamos imbuídos desse sentimento verdadeiro e sincero, contamos com a compreensão de Deus. Ainda que todos, e aqui Jesus começa a ser profético, ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, pela nossa fragilidade humana mesmo, ainda assim, jamais nos poderiam privar da alegria infinita, Jesus sempre falando em alegria, alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Isso ninguém tira do coração que ama. Ninguém tira. E nesse momento, Jesus, com um olhar mergulhado na paisagem crepuscular, numa hora como essa, em que o dia chegava ao fim, pondera profeticamente: o vinho de Caná poderá, um dia, transformar-se no vinagre da amargura. Aqui ele começa a dizer: Simão, as circunstâncias da vida podem se modificar. E o que nós estamos vivendo hoje, o que tu viste naquela festa de casamento,
os momentos de alegria que nós convivemos, que nós compartilhamos com os amigos, eles podem e eles irão se modificar. Porque é parte do nosso processo evolutivo. Contudo, sentirei mesmo assim júbilo em sorvê-lo, por minha dedicação aos que vim buscar por amor do Todo-Poderoso. O que ele está dizendo? Eu amo Pedro. Eu amo. E quem ama não se importa com a modificação dos cenários. Experimenta um júbilo que os cenários do mundo não modificam. Porque se trata de um cenário interior. Uma paisagem íntima do Espírito que ama. Simão Pedro, ante a argumentação consoladora de Jesus, dissipou as derradeiras dúvidas, enquanto a noite, como agora, se apoderava do ambiente. Mas, enquanto Simão Pedro mergulha nas reflexões da noite que se aproximava, os nossos olhos agora seguem na direção de uma outra paisagem. Deixamos por momentos a paisagem recuada de Cafarnaum e viajamos na direção de uma outra paisagem, também imersa em sombras, numa região indefinível da linguagem humana. Substâncias diferentes das que compõem o solo terrestre constituíam a sua crosta sulcada de caminhos tortuosos entre arbustos mirrados, à semelhança dos cactos próprios das zonas áridas. Os horizontes perdiam-se ao longe, nas linhas escuras do quadro melancólico, como se aquela hora assinalasse pesado crepúsculo. Trata-se agora de uma região espiritual que reflete uma paisagem interior dos espíritos que ali habitam. Era como se os espíritos que ali habitavam experimentassem um pesado crepúsculo interior. Uma certa aridez. Habitando uma região que fora refletia o estado íntimo daqueles que ali habitavam. Fazia frio. Agravado pelas rajadas fortes do vento úmido que soprava rijo, deixando no espaço vaga expressão de doloroso lamento. O lugar dava a impressão de triste país de exílio, destinado a criminosos condenados a penas ingratas. Nesse local, nesse ponto, nós acompanhamos o encontro de duas almas ligadas por um imenso, um profundo amor. Conquanto distanciadas na sua evolução espiritual, mas ligadas por laços de afeto, por um amor intenso. Pólux, que se preparava para uma reencarnação próxima, acompanhado de outros companheiros que também se preparavam para uma reencarnação de reparações, de aprendizados, de grandes responsabilidades para com as coletividades, conversavam, corações que ali eram amigos e procuravam consolar uns aos outros. Mas, nesse ponto nós vemos o amor que renuncia às glórias celestes em auxílio daquele coração que
que se demora nas estradas da evolução. Então nós vemos Alcíone aportando nessa região. Se Deus permitisse ao mísero penitente que sou, disse Pólux, já em conversa com ela, a aventura de ouvir-te no estreito círculo terrestre, acredito que nada teria a temer na senda reparadora. Alcíone, como eu gostaria de ouvir a tua voz, encarnada comigo. Alcíone, notando-lhe o surto de alegria transbordante e ponderando-lhe as observações, palavra por palavra, disse a ele: antes da minha, precisarás ouvir a voz do Cristo. Pólux, antes da minha voz, é a do Cristo. Tu deves ouvir muito. E se Ele, com sua infinita bondade, permitir a minha volta à Terra, jamais ouvidemos que vamos lá regressar, não para oferir gozos prematuros. Não se trata, Pólux, de alegrias aparentes, de gozos prematuros, mas para sofrer juntos no caminho redentor, até podermos desferir o voo supremo de felicidade e união em demanda das esferas mais altas. Vimos ao início uma festa de casamento, em que Jesus nos fala que é o símbolo da união na Terra. E aqui nós vemos uma alma evangelizada, uma alma sublimada, falando de uma união sublime, que coloca acima de todas as coisas a construção do reino do céu no coração. Ao longo do capítulo 12 do Boa Nova, nós vemos Humberto de Campos voltar repetidamente a essa frase de que o objetivo central das nossas vidas é a construção do reino do céu em nossos corações. É como se ele gravitasse em torno dessa lição, voltando sempre nessa lição. Na obra de Deus, diz Alcíone, a paz sem trabalho é ociosidade com usurpação. Não afastes os olhos do quadro de sacrifícios que nos compete fazer a favor de nós mesmos. Sim, Alcíone, tu és o meu anjo bom. Ensina-me a percorrer as estradas depuradoras. Não me desampares. Dize-me como devo proceder na terra. Nós vemos Alcíone dizendo a ele: Pólux, é o Cristo. É a voz dele que tu deves ouvir. É a ele que nós devemos seguir. E ele diz: Alcíone, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero seguir os teus passos. Por isso, nós temos que santificar os nossos afetos. Repete que não te afastarás do meu caminho. Inspira-me o desejo santo de resgatar os meus pesados débitos até o fim. Alcíone, então, num gesto de amor, afaga os cabelos com ternura e fala docemente: não temas a prova de purificação que te conduzirá ao júbilo na senda eterna. O cálice do remédio, olha o cálice de novo aqui. O cálice do remédio deve ser estimado pela sua virtude curativa.
não pelo travo do conteúdo, que apenas produz a penosa sensação de alguns segundos. E qual doente que não experimenta a alegria em experimentar o amargor de um remédio por alguns momentos em prol da sua saúde eterna, da sua saúde espiritual, da sua cura moral? Ser reconhecido a Deus nos sacrifícios, povos. Não desejes nem esperes regalias na escola de edificação, onde o próprio Mestre encontrou a bofetada e a cruz do martírio. Por que seria diferente conosco? Não escutes as falsas promessas, nem atendas, isso aqui, aos caprichos perniciosos que nascem do coração. Repito, por isso Jesus fala, santificar os afetos. Porque o nosso coração pode nos pregar peças, pode nos fazer tropeçar nas experiências do sentimento. Obedece ao Pai e toma Jesus por teu condutor de todas as horas. A porta estreita, ainda e sempre, é um maravilhoso símbolo para a divina iluminação. Foge das fantasias envenenadas que trabalham contra as santificantes aspirações do Espírito. Recorda as angustiosas experiências e ela vai traçando diversos ensinos para ele. Até que ela diz, não temos sede de enganosas satisfações. Porque nós podemos ter inúmeras satisfações na terra, inúmeras alegrias transitórias. Mas ela diz, não temos sede de enganosas satisfações, temos sede de Deus. O infinito amor que nos transfunde as almas tem sua origem sagrada em sua misericórdia paternal. Quero-te eternamente, como sei que a tua união comigo é a tua sublime aspiração. Duas almas que se amam, mas um coração que sabe colocar acima de tudo a edificação do reino do céu no coração. Entretanto, seria justo encerrar o nosso júbilo, a nossa alegria, num círculo egoístico tão somente? Amamo-nos para sempre. A eternidade nos santifica os destinos, mas o Pai está acima de nós. Acima de nós. Entreguemo-nos ao seu amor no santo trabalho de suas obras, em suas mãos augustas, meu querido, palpita a luz que enche os abismos. Haverá maior glória que praticar-lhe a divina vontade? Será que pode haver maior alegria para a alma, para o coração, que praticar a divina vontade do Pai? Não estará aí a verdadeira felicidade que não perece, que não passa, que não se modifica, que se instala definitivamente no coração? Haverá maior glória em praticar-lhe a divina vontade, que se traduz em quê? Em que se traduz a divina vontade de Deus a nosso respeito? Se traduz em amor, dedicação e alegria. Alegria. Nos caminhos novos a percorrer, lembra o Pai amado e atende-o em todas as circunstâncias. Não acalentes no coração os germes da vaidade e do egoísmo. E aí, ela prepara o seu amado para os desafios que viriam na encarnação. E ela diz,
Sacrifica-te. Sacrifica-te. Dá combate a ti mesmo. É o nosso grande desafio na reencarnação. Combater os nossos impulsos inferiores, as raízes que ainda nos prendem ao ontem, aos nossos impulsos que teimam em nos manter aprisionados ao chão, aos hábitos que nós cultivamos ao longo de séculos e séculos, ao longo de repetidas experiências, e que agora nós estamos em batalha, uma batalha travada, portas adentro dos nossos corações. Pela construção da paz em nós. Os triunfos exteriores são aparentes e podem ser mentirosos. Aqui Alcione retoma algo que nós vimos ao início. Os triunfos exteriores são aparentes e podem ser mentirosos. Aqui nós vemos o quanto precisamos sondar a essência dos acontecimentos da vida. Sondar a essência. Porque podemos ver uma situação em que aparentemente há um triunfo, mas pode ser uma derrocada espiritual. E nós poderemos ver uma situação em que aparentemente há uma derrota imensa, mas é uma vitória espiritual. A vitória espiritual, diz ela, pertence à alma heróica que soube unir-se ao céu, através de todas as tempestades do mundo, trabalhando por burilar-se a si própria. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. A força desse amor nos invadiu, com ela veio a paz, toda a beleza de sentir que para sempre uma estrela vai dizer: simplesmente amo você, meu amor, vou lhe dizer, quero você, uma alegria de um pássaro em busca de outro verão, na noite do sertão. Meu coração só quer bater por ti, eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. A força desse amor nos invadiu. Então veio a certeza de amar você. Vem que eu te farei um pescador de homens
homens, se perseverarem será Cefas, pedra onde a agonia do vazio negra frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão ensumo. Como não bastasse, eis-me a ferir, soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, parindo negação. Tomo a vida e tomo pela tua mão, crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre partilhos são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares será Cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Nesse ponto, os nossos olhos viajam de volta para a recuada paisagem de Cafarnaum. Deixamos as lições de Alcione no livro Renúncia e encontramos novamente Simão em conversa com Jesus. Não muito tempo após aquele diálogo, aquela reflexão, Jesus deixou perceber que todos os homens que não estivessem decididos a colocar o reino de Deus acima de pais, mães e irmãos terrestres, não poderiam ser seus discípulos. No dia desses novos ensinamentos, Simão Pedro estranhou, como nós teríamos estranhado. Após aquelas lições, Jesus vem com essa nova lição. E Simão Pedro, então, pergunta a Jesus: Mestre, como conciliar estas palavras tão duras com as vossas anteriores observações relativamente aos laços sagrados entre os que se estimam? Como nós conciliamos isso, mestre? Jesus, já aguardando a pergunta, sem surpreender-se com aquela dúvida do apóstolo, esclarece: Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos de sua vida. Antes, exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. E aqui
é lindo perceber que ao início do capítulo parece que Humberto de Campos nos diz o que Jesus estava conversando com os apóstolos às margens do lago por acaso. Mas ao início, Humberto de Campos diz que Jesus, antes do diálogo com Pedro sobre as bodas de Caná, passava lições sobre os mandamentos de Moisés. Não é por acaso, porque nós vemos como o primeiro mandamento amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui ele retoma esse aspecto. Antes, exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação. E Jesus prossegue dizendo: não constitui o amor dos pais uma lembrança da bondade permanente de Deus? Não representa o afeto dos filhos um suave perfume do coração? Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos por ser o maior de todos. O Evangelho não pode condenar os laços de família. Jamais. Mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. O que ele está dizendo? O que Jesus está levando Pedro a refletir? Pedro, nós todos somos uma família. Nós somos uma família. Se nós compreendermos que acima há esse laço de paternidade divina, nós começamos a estender os nossos laços de afeto. O reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Aí ele diz assim, olha isso. Tudo mais é acessório. Tudo mais é acessório. A nossa vida, tudo que nós fazemos, deve convergir para esse objetivo central. Porque é isso que nós estamos fazendo aqui. Na reencarnação, na vida, na jornada de espíritos. Esse deve ser o tema central da nossa vida. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. E quando eu leio isso aqui, eu me lembro, por exemplo, de Francisco de Assis, que soube amar profundamente o seu pai, respeitar profundamente o seu pai, mas soube não limitar-se à fragilidade humana. Como nós somos frágeis e poderemos muitas vezes limitar um filho, poderemos limitar um pai. Por isso a necessidade de espiritualizar os nossos afetos, a nossa relação com os corações amados. Se Francisco de Assis tivesse seguido aquilo que o seu pai, no seu entendimento muito humano, desejava para ele, nós não teríamos as lições de Francisco de Assis. Soube então seguir o Cristo, viver plenamente o Evangelho, amando, respeitando e se dedicando mesmo ao próprio Pai. Já pensaste, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Todos os homens sabem conservar, são raros os que sabem privar-se. E aí ele diz, na construção do reino de Deus, chega um instante
de separação que é necessário se saiba suportar com sincero desprendimento. E essa separação não é apenas a que se verifica pela morte do corpo. E ele diz que ela muitas vezes é proveitosa e providencial. Porque o simples baixar do pano, a simples desencarnação, às vezes, ela é providencial para o ser. Propicia para o ser que retorna ao mundo espiritual. E para aqueles que ficam, muitas vezes, experiências que os fazem crescer. Que são necessárias, que são proveitosas e muitas vezes providenciais. E aí ele diz, mas também essa separação, a das posições estimáveis no mundo, a da família terrestre, a do viver nas paisagens queridas, ou então a de uma alma bem amada que preferiu ficar à distância entre as flores envenenadas de um dia. Flores envenenadas de uma aparência, de uma aparente vitória, de uma aparente alegria. Nem todos estão dispostos a viver essa renúncia. Nem todos estão dispostos a esse processo. Ah, Simão! Ah, Simão! Quão poucos sabem partir por algum tempo do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição por amor ao reino, que é o tabernáculo da vida eterna. É a nossa morada. É a morada da vida eterna. Quão poucos saberão suportar a calúnia, o apodo, a indiferença, por desejarem permanecer dentro de suas criações individuais, cerrando ouvidos às advertências do céu para que se afastem tranquilamente. Como são raros os que sabem partir em silêncio por amor ao reino, esperando o instante em que Deus se pronuncia. A virtude de saber esperar, né? Esperar, esperar. O momento em que Deus se pronuncia, porque Ele sempre se pronuncia no momento oportuno. Entretanto, Pedro, ninguém se edificará sem conhecer, olha isso, ninguém se edificará sem conhecer essa virtude de saber renunciar com alegria. É renunciar com alegria, em obediência à vontade de Deus, no momento oportuno, compreendendo a sublimidade de seus desígnios. Por essa razão, os discípulos necessitam aprender a partir e a esperar. Onde as determinações de Deus os conduzam. Independentemente do cenário. Independentemente das circunstâncias. Porque, novamente, elas se modificam o tempo todo. Nós estamos agora compartilhando, vivendo momentos de alegria, felizes, mas amanhã nós poderemos experimentar momentos de solidão intensa. O cenário pode se modificar pela nossa própria fragilidade, muitas vezes. Agora, a alegria
de dar algo, de experimentar um afeto intenso, sem esperar a retribuição, isso ninguém vai tirar de nós. Porque a edificação do reino do céu, vejam como ele volta. Ele vai voltando nesse ponto. A edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do espírito. Ele quer deixar isso muito bem gravado nas nossas mentes, nos nossos corações. Eis o tema central. Ainda não havia anoitecido. Jesus, porém, deu por concluídas as suas explicações, enquanto as mãos calosas do apóstolo enxugavam algumas lágrimas, dando o testemunho real, testemunhando de forma real tudo o que ele ensinara ao apóstolo. O Cristo soube ser, em todas as circunstâncias, em todas as situações, em todas as injunções, o amigo fiel e dedicado. Nas elucidações de João, vemo-lo a dizer: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Aí ele cita Lucas. E Humberto Campos vai dizer: ninguém no mundo já soube elevar a altura em que o Senhor as colocou, a beleza e a amplitude dos elos afetivos. Porque é Jesus nos conduzindo a ampliar essa noção, a estender a nossa compreensão de família, de afeto. Mesmo porque a sua obra inteira é... Qual que é a obra inteira do Cristo? Reunir pelo amor. Pelo amor. Todas as nações e todos os homens no círculo divino da família universal, estendendo a noção de elos afetivos. Mas também, por considerar que o reino de Deus deve constituir a preocupação primeira das almas, ninguém como ele soube retirar-se no instante oportuno em obediência aos desígnios divinos. E aí Humberto Campos diz: depois da entrada magnífica e aparentemente vitoriosa da entrada de Jesus em Jerusalém, nos ensinando a sondar a essência dos acontecimentos, depois da entrada vitoriosa em Jerusalém, o que acontece? É traído por um dos seus discípulos amados. Negam-no os seus seguidores e companheiros. Suas ideias são tidas como perversoras e revolucionárias. É acusado como bandido e feiticeiro. Sua morte passa por ser a de um ladrão. O que nós vemos aqui? O cenário que Jesus profeticamente avisou a Pedro antes, o cenário modificara-se por completo. Aquela alegria e aquele júbilo, aquele vinho das bodas de Caná, transformara-se agora no vinagre da amargura. Mas, como Jesus ensinou ao apóstolo, ele sentia júbilo em sorvê-lo.
Jesus, entretanto, ensina as criaturas, nessa hora suprema, a excelsa virtude de retirar-se com a solidão dos homens, mas com a proteção de Deus. O que nós escolhemos? O que nós vamos escolher? Ele, que transformara toda a Galileia numa fonte divina, que se levantara com desassombro contra as hipocrisias do farisaísmo, que desapontara os cambistas no templo, como advogado enérgico e superior de todas as grandes causas, passa no dia do Calvário, em espetáculo para o povo, um espetáculo exterior para o povo, sedento de sangue, de alma voltada para o alto, num maravilhoso e profundo silêncio. Experimenta o silêncio. Sem proferir a mais leve acusação, sustentando nas mãos uma cana imunda, como se fosse um cetro, ironizando aquele, né, que eles diziam que era o rei. Tu não és o rei? Colocaram nas mãos deles uma cana imunda. Vestindo a túnica da ironia, sob as cusparadas dos populares exaltados, de faces sangrentas e passos vacilantes, sob o peso da cruz, vilipendiado e submisso. No momento do Calvário, Jesus atravessa as ruas de Jerusalém como se estivesse diante da humanidade inteira. Porque somos nós. É como se nós estivéssemos olhando, observando e ainda hoje buscando as vitórias aparentes do mundo. Sem queixar-se, ensinando a virtude da renúncia por amor do reino de Deus, revelando por essa a sua derradeira lição. Mas o discípulo sincero, aquele que aprendeu as lições de Jesus, já sabe que é preciso buscar a essência das circunstâncias. Que nós não podemos nos prender na casca, na aparência. Havia ali um aspecto de derrota, uma aparência de vitória do mundo sobre aquele amor excelso e virtuoso, verdadeiro do Cristo. Mas o discípulo sincero precisa fugir às capas, às cascas sedutoras. É preciso buscar a essência como aquele que toma nas mãos a uva e trabalha em busca da essência mais pura, extraindo o suco mais puro, a sua essência mais depurada. A lição da cruz é a lição da vitória espiritual. A vitória espiritual pertence à alma heróica que soube unir-se ao céu através de todas as tempestades do mundo, trabalhando por burilar-se a si própria, como diz Alcílio. Essa é a verdadeira vitória espiritual. Porque chegará o dia em que nós crucificaremos os nossos desejos inferiores.
o nosso egoísmo, a nossa vontade de posse, as raízes que teimam em impedir que nós possamos experimentar a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. Nesse dia, será o dia em que nós ressurgiremos como espíritos renovados, como espíritos ressurgidos, regenerados, para uma nova vida, para uma vida longe desses egoísmos. E nesse dia nós compreenderemos que a evolução espiritual se faz por muitos meios e por muitos caminhos, de muitas formas. Mas a evolução espiritual se faz invariavelmente com amor e renúncia. Coração de luz, estrela ao peito, corpo transfigurado em constelação, pés singelos, joelhos ao chão, no lava-pés aos pescadores de ilusão. O que divisam esses olhos límpidos que revelam céus na terra e anjos nas feras? O que plasmaram essas mãos perfeitas que elevam os caídos e curam feridas? Fronte de anjo, alteia a virtude, captando as divinas revelações. Voz sublime, harmonia, ensinando inovidável às multidões. De ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, de ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, o que fizemos, o que fizemos, trespassamos o coração, perfuramos os pés e as mãos, surramos os olhos, espinhamos a fronte altiva e quisemos calar a voz do Senhor das estrelas. Força do perdão, lição derradeira, ensinando no Evangelho de morte em luz. Questão de tempo, o tempo da paz que vibrou nas oliveiras do fogo na cruz.
Uma grande noite abate a terra, que se abate. Treva imensa, não sem estrelas. No passar dos milênios, um abrasamento tisna ao horizonte, clareando a esperança, prenúncio milenar do amanhecer. A terra sofreu noites convulsivas, verteram lágrimas, rangeu dentes, majestou-se, majestou-se, do parto regenerativo deu-se a luz na remissão. Bem-vinda, aurora, o lobo pasta junto ao cordeiro. Crianças brincam com as serpentes e os anjos andarilham com os homens que volitam no amor da promissão. Bem-vinda, arte fazendo belo bom, entreflorindo olhar, a aliança homem-deus já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vinda alvorada, arte fazendo belo